A pancada da chuva contra o para-brisas do Bentley blindado transformava as luzes neon de Lisboa em borrões de vermelho sangue e azul gelo. Eu estava ali, encolhida, gelada até aos ossos, e a tremer tanto que os meus dentes batiam uns nos outros, apesar de todo o barulho da tempestade. Lembro-me de sentir as gotas gélidas a picar a minha pele, como agulhas minúsculas, e de o jornal velho que usava como abrigo se desfazer nas minhas mãos, completamente encharcado. Foi quando os faróis, vindos do nada, varreram a minha pequena ilha de desespero no banco de autocarro. Por um segundo, pensei que era o fim, que alguém me tinha finalmente encontrado. E tinha. Mas não era quem eu esperava. Os olhos de João Almeida fixaram-se em mim, na minha figura minúscula e miserável, e por um instante o mundo parou. Eu conhecia aqueles olhos. Já os tinha visto muitas vezes nos 6 meses que passei na sua mansão, varrendo os seus pensamentos, ou pelo menos os vestígios deles, das suas secretárias e dos seus quartos. Mas ele não deveria estar ali. Era suposto ser invisível. E honestamente nem sei como ele me reconheceu naquele estado. Devia ser a chuva, ou talvez o cansaço que nos turvava a todos, mas a verdade é que o seu carro parou. E quando ele saiu, pisando numa poça de água suja com aqueles sapatos de couro italiano, o mundo parou de novo. Ana! A voz dele cortou a tempestade, e eu saltei. Senti um terror gelado a invadir-me, o mesmo terror que me acompanhava há semanas. Aquela voz, que normalmente era um murmurar baixo e imponente pelos corredores da mansão, agora era um choque elétrico. Eu não queria que ele me visse. Não assim. Pelo amor de Deus, por favor, não assim. Recuei escorregando no metal molhado do banco. As palavras presas na garganta saíram num sussurro rouco. João, por favor, eu não roubei nada. Por favor, não me magoe. Tinha medo que ele pensasse que eu andava a pedir, ou pior, que me quisesse morto, como me tinham avisado. Ele enrugou a testa, a água a escorrer-lhe do cabelo escuro. Roubar? Do que estás a falar? Por que estás a dormir num banco, Ana? Apertei a mochila esfarrapada contra o peito. Era tudo o que eu tinha. Eles disseram que se eu voltasse me mataria. Eu fiquei longe, prometo. Era uma mentira, claro. Não tinha para onde ir, mas o medo era tão grande. Os olhos de João estreitaram-se. Quem disse isso? Por favor, deixe-me em paz, implorei, as lágrimas a misturarem-se com a chuva no meu rosto pálido. Eu vou sair da cidade. Estou a tentar comprar um bilhete de autocarro. Só preciso de mais um pouco de tempo. Mentira, de novo. Não tinha dinheiro para um bilhete. Mal tinha dinheiro para comer. E o dinheiro que tinha para comida, acabava por não o gastar, guardava-o. Não, espera, isso foi depois, não foi? Quando a barriga começou a dar sinal. Ou não, as semanas desde que tudo começou confundem-se um pouco na minha memória. É tudo um borrão, só sei que o medo foi uma constante. João olhou para mim. Realmente olhou. Eu não estava apenas sem abrigo. Estava aterrorizada com ele. E parecia doente. A minha pele tinha uma qualidade translúcida e cerosa, e havia uma contusão escura a florir ao longo da minha mandíbula, que tentei esconder virando o rosto. Uma raiva fria e súbita acendeu-se no peito dele. Alguém tinha tocado no que lhe pertencia. Até a ajuda caía sob a proteção dos Almeida. Entra no carro, ordenou. Não, sussurrei. Ana. Ele aproximou-se, impondo-se sobre mim. A voz dele, surpreendentemente, suavizou-se. Era algo raro. Não te vou magoar, mas se ficares aqui esta noite, a pneumonia vai matar-te antes da manhã. Entra no carro. Hesitei, o meu olhar disparando para o veículo escuro onde Pedro esperava com a mão na coldre. Voltei a olhar para João, procurando o monstro sobre o qual me tinham avisado. Em vez disso, vi uma mão estendida para mim. Com um suspiro trêmulo, agarrei-a. A minha mão estava gelada.
João puxou-me para cima, mas as minhas pernas cederam imediatamente. Ele agarrou-me sem esforço, pegando-me nos braços. Eu era assustadoramente leve, nada mais do que ossos e tecido molhado. Enquanto ele me levava para o Bentley, relaxei contra o peito dele, a cabeça tombando no seu ombro. O que se seguiu foi uma espécie de redemoinho. Fui levada para a penthouse dele, um sítio que eu só conhecia da limpeza. A minha primeira vez a ser carregada, sim, carregada como se fosse de porcelana, para aquele santuário de mármore e arte moderna que dominava o horizonte de Lisboa. Lembro-me de João a atirar o casaco encharcado para o chão, os gritos que ele deu aos empregados que, apressados, saíram da cama. Toalhas quentes, kit médico. Onde está o Afonso, pelo amor de Deus? Pedro estava à porta com o rosto pálido. Ele está há 3 minutos, chefe. Eu estava deitada numa cama, aquelas lençóis de algodão egípcio que eu sempre pensei que eram só para ver nos filmes. O João tirou o casaco e vi as costas, cobertas por uma tapeçaria de cicatrizes. Perguntei-lhe se doía. Já tive pior, ele disse com uma espécie de desprezo pela sua própria dor. E foi aí que Célia, a governanta, a quem João tratava quase como uma mãe, entrou. E viu-me. O choque no rosto dela foi quase tão forte como o que eu senti quando João me encontrou. Meu Deus, Célia sussurrou, a mão a voar para a boca. Célia, tu reconheces-a. João disse com uma voz perigosamente calma. Bom, porque vais explicar-me por que é que uma das minhas empregadas estava a dormir na rua e pensa que a quero matar. As mãos de Célia tremiam enquanto ela pousava a bacia de água quente. Começou a limpar a sujidade da minha testa, tão suavemente. Senhor, disseram-nos que ela foi despedida há 3 semanas. Foi o Tiago que tratou disso. Tiago. Aquele nome era veneno. Um arrepio percorreu-me a espinha. João apertou os olhos. Tiago era o seu subchefe, a sua mão direita. Tiago tratava da distribuição e da aplicação da lei, não do pessoal doméstico. Por que o Tiago a despedir uma empregada? Ele disse. Célia hesitou, olhando para mim, inconsciente na cama. Ele disse que a apanhou a roubar do seu cofre privado. Ele disse que encontrou dinheiro na sua mala. Disse-nos que a escoltou para fora e que se alguma vez falássemos com ela novamente, seríamos despedidos também. Roubar? A palavra ressoou na minha cabeça, apesar do meu estado de semiconsciência. Eu, a roubar? Eu, que mal tinha sapatos sem buracos. João olhou para mim. Se eu tivesse roubado do seu cofre, teria dinheiro suficiente para estar a meio caminho de Espanha, não a morrer de fome num banco a poucos quilômetros. Viram as provas? João perguntou. Não, senhor. O senhor Tiago é... Bem, ninguém questiona o senhor Tiago, Célia disse em voz baixa. Lembro-me do som do elevador, do doutor Afonso a entrar a correr, carregando a mala médica. Um homem baixinho e careca que já tinha costurado mais feridas de bala para a família Almeida do que se importava de contar. Ele não fez perguntas. Simplesmente pôs-se a trabalhar. João afastou-se andando pela sala, enquanto Afonso verificava os meus sinais vitais. Dirigiu-se à mesa de cabeceira e pegou na mochila esfarrapada que eu tinha agarrado como se a minha vida dependesse disso. Ele precisava de respostas. Se Tiago lhe tinha mentido, havia uma razão. E no mundo de João, as mentiras eram geralmente capas caras para a traição. Ele abriu a mochila. Lá dentro não havia maços de dinheiro roubado. Havia uma muda de roupa, uma barra de granola a meio e a pasta amarela que eu tinha visto mais cedo. Abriu a pasta. Não eram registros financeiros. Não eram códigos. Eram fotografias. Fotografias granuladas, com zoom, tiradas do que parecia ser um telemóvel. A primeira foto mostrava um contentor de transporte nas docas, território dos Almeida. Mas os homens em frente não eram soldados Almeida. Usavam casacos com uma insígnia distinta, um escorpião vermelho. O Cartel do Sul, o inimigo com quem estavam atualmente em cessar-fogo.
A segunda foto mostrava os homens a apertar as mãos. Um era um tenente do cartel. O outro, sorrindo abertamente e a fumar um charuto, era Tiago. Senti o ar sair da sala. Tiago não estava apenas a despedir uma empregada. Estava a vender a família. Eu devia ter visto algo que não devia. João, a voz do Dr. Afonso interrompeu a sua concentração. João levantou a cabeça, fechando a pasta. Ela vai sobreviver? Está desnutrida e a sofrer de exposição, mas com antibióticos e líquidos vai recuperar, disse Afonso, retirando o estetoscópio. Parecia sério. Mas as marcas de queimadura nos pulsos estão infetadas. E há mais alguma coisa. O quê? Está grávida, João. Cerca de 4 meses. O silêncio na sala era ensurdecedor. João olhou para o meu ventre plano, escondido sob a camisola grande. 4 meses. Eu estava a trabalhar para ele há 6. O bebê está bem? João perguntou com a voz baixa. Surpreendentemente, o batimento cardíaco é forte. Ela protegeu o abdômen. Mesmo quando provavelmente estava a ser espancada, protegeu a criança. Dr. Afonso arrumou a sua mala. Precisa de descanso e precisa de segurança. Se acordar em pânico, pode perder o bebê. João assentiu. Ela está segura. Ninguém lhe toca. Célia terminou de me limpar antes de se retirar, deixando João sozinho na penumbra do quarto de hóspedes. Ele puxou uma cadeira para perto da cama e sentou-se, a pasta pousada no joelho. Olhou para o meu rosto adormecido. Eu era uma testemunha. Por isso Tiago me tinha aterrorizado. Ele devia ter ameaçado matar-me e ao bebê se eu falasse. Ele atirou uma mulher grávida para as ruas no inverno para proteger a sua traição. João estendeu a mão, afastando um fio de cabelo ruivo úmido da minha testa. Mexi-me, os meus olhos a abrirem-se. Eram verdes, desfocados e vítreos. Comecei a levantar-me, mas João colocou uma mão suave no meu ombro. Calma, está segura. A pasta, sussurrei, o pânico a apoderar-se de mim. Ele vai matar-me. Ele sabe que a tenho, o Tiago. João perguntou. Tu sabes. Eu sei que ele mentiu. João disse. Sei que não roubaste e sei que ele te magoou. Os meus olhos encheram-se de lágrimas. Ele estava a encontrar-se com eles nas docas. Eu estava só a levar-lhe o café no escritório dos fundos. Ouvi-os. Ele disse que ia tomar conta. Ele disse que ele estava a ficar mole. Agarrei a mão de João, as minhas unhas a cravarem-se na sua pele. Ele disse que ia arranjar um acidente para si na próxima semana. A expressão de João não mudou, mas os seus olhos tornaram-se gelo. Foi? Tirei as fotos com o meu telemóvel e imprimi-as na biblioteca, sussurrei. Queria mostrar-lhe, mas ele apanhou-me antes que pudesse. Ele queimou-me. A minha voz falhou. Ele disse que me ia cortar o bebê se alguma vez me aproximasse de si. João levantou-se. A transformação foi instantânea. A preocupação com a mulher desapareceu, substituída pela aura letal do chefe. Ele apertou os punhos das mangas do casaco. Descansa, Ana. Tu e o teu filho estão agora sob a minha proteção pessoal. Para onde vai? Perguntei, a voz a tremer. João caminhou até a porta, verificando a pistola que levava à cintura. Vou ter uma conversa com o Tiago, disse, e vou lembrá-lo que sou muitas coisas, mas mole não é uma delas. Ao sair para o corredor, o seu telemóvel vibrou. Era um número desconhecido. Ele atendeu. Senhor Almeida, disse uma voz distorcida. Acredito que apanhou um pedaço do meu lixo esta noite. A rapariga mande-a sair e não queimaremos o seu edifício. João sorriu, um sorriso frio e aterrorizante. Tiago estava a observar a casa. Vem buscá-la, João disse e desligou. O silêncio que se seguiu ao telefonema era mais pesado do que a tempestade que rugia lá fora. João encarava o ecrã escuro do seu smartphone, a voz distorcida da ameaça ecoando na sua mente. Manda-a sair. Era um bluff, claro. Tiago não me deixaria em paz só por me entregar.
Tiago estava ali para limpar a casa. Estava ali para apagar a única testemunha da sua traição. Pedro, João disse, a voz baixando para um registro que vibrava com intenção letal. Código negro, estamos comprometidos. Pedro, que estava à janela, imediatamente fechou as pesadas cortinas de veludo. O sistema de segurança está em loop, chefe. Hackearam o sistema. Estou a ver a mesma filmagem do átrio vazio de há 10 minutos. Já estão lá dentro. João, lembro-me de pensar, moveu-se com uma eficiência assustadora. Não corria, espreitava. Atravessou a sala até um busto decorativo de Júlio César na lareira, inclinando a cabeça para trás para revelar um scanner biométrico. Pressionou o polegar contra ele. Um painel na parede deslizou, revelando um arsenal de armamento de alta qualidade. Agarrou uma Sig Sauer modificada e 2 carregadores sobressalentes. Atirou uma Glock mais pequena a Pedro. Fica com a rapariga, João ordenou. Não abras esta porta a menos que ouças a minha voz. Se eles entrarem na sala... Ele não terminou a frase. Não precisou. Pedro assentiu, o rosto sério. Ele sabia o protocolo. Morte antes da captura. João saiu do quarto de hóspedes e entrou no longo corredor de mármore da penthouse. As luzes piscaram uma vez, depois morreram completamente. A energia principal do edifício tinha sido cortada. Agora, a única iluminação vinha dos relâmpagos que brilhavam violentamente através das janelas do chão ao teto, projetando longas sombras dançantes na caracoleção de arte. Ele movia-se silenciosamente, as meias a deslizarem sobre o chão de pedra fria. Eu podia ouvi-los agora, o leve ranger de botas no vidro. Tinham invadido pelas portas do terraço. João pressionou as costas contra um pilar, controlando a respiração. Contou os passos. 3, não, 4. Equipamento tático pesado. Aqueles não eram rufiões da rua, eram assassinos contratados. Tiago tinha trazido profissionais. Um clarão de relâmpago iluminou a sala de estar. 4 figuras com equipamento tático preto e óculos de visão noturna espalhavam-se, os seus rifles suprimidos a varrerem a sala. João não esperou. Exalou, saindo da cobertura do pilar. Pop, pop. O primeiro atacante caiu, 2 tiros no peito antes mesmo de registrar um alvo. O silêncio estilhaçou-se. Os 3 restantes viraram-se, as suas armas a cuspir fogo no escuro. Balas estilhaçaram o pilar de mármore enquanto João se atirava para trás de um pesado sofá de carvalho. A sala irrompeu em caos. Jarros explodiram, pinturas foram desfeitas e o rugido ensurdecedor de tiros abafou o trovão. João moveu-se. Nunca ficava num só sítio. Rolou para a esquerda, disparando por baixo do sofá, atingindo o segundo homem na perna. Enquanto o homem gritava e caía, João levantou-se e acabou com ele. 2 restantes. Fogo de cobertura! Gritou um dos atacantes. Estavam a comunicar. João correu para a ilha da cozinha, enquanto as balas mordiam o chão aos seus calcanhares. Deslizou pelo granito polido, chocando do outro lado no momento em que uma granada rolou para a sala de estar. Flashbang! Ele apertou os olhos e tapou os ouvidos uma fração de segundo antes do estrondo ensurdecedor abalar o chão. Mesmo com as precauções, os seus ouvidos zumbiam e pontos brancos dançavam na sua visão. Estava desorientado. Ouviu o ruído de passos apressados. Estavam a atacá-lo. João disparou cegamente por cima do balcão, forçando-os a parar. Precisava de uma vantagem. Agarrou uma garrafa de uísque de alta graduação do balcão, enfiou um guardanapo de linho no gargalo e usou a chama piloto do fogão a gás, ainda a cintilar apesar do corte de energia, para acender, e tirou o coquetel Molotov por cima da ilha. Partiu-se no peito do terceiro atacante. O homem guinchou enquanto chamas azuis envolviam o seu colete tático. A distração foi tudo o que João precisou. Saltou por cima do balcão, disparando uma bala no homem em chamas e virando a mira para o último intruso. O último homem era enorme,
um bruto de mercenário. Atacou João antes que este pudesse alinhar o tiro. A arma deslizou pelo chão. Chocaram contra a mesa de centro de vidro, partindo-a. Estilhaços de vidro cortaram as costas de João, mas a adrenalina mascarou a dor. O mercenário tinha mãos como bigornas, apertando o pescoço de João, sufocando-o. João lutou, a sua visão a escurecer. Acertou no homem nas costelas, mas a armadura absorveu o golpe. Estendeu a mão cegamente para uma arma, a sua mão fechando-se em torno de um estilhaço irregular de vidro pesado. Com um rugido gutural, João enfiou o vidro na fenda entre o capacete do homem e a sua armadura de ombro. O mercenário engasgou, o seu aperto afrouxando o suficiente. João torceu os quadris, atirando o homem para longe, e rastejou para a sua arma. Disparou uma vez. O mercenário ficou imóvel. João ficou deitado no chão por um momento, o peito arfante, o sangue a escorrer de um corte acima do olho. A penthouse era uma ruína. O cheiro a fumo, pólvora e sangue era espesso no ar, mas ainda não tinha acabado. João! O grito veio do quarto de hóspedes. Eu! João levantou-se a custo, ignorando a agonia nas suas costelas. Correu de volta pelo corredor. A porta do quarto de hóspedes estava estilhaçada. Lá dentro, Pedro estava no chão, inconsciente, com sangue a escorrer de um golpe na cabeça. As portas da varanda estavam abertas, as cortinas a esvoaçar ao vento. E perto da beira da varanda, a lutar contra um homem de fato cinzento, estava eu. O homem era Tiago. Tiago tinha o cano de uma pistola encostado à minha têmpora. Estava a sorrir, os dentes brancos na penumbra. O vento uivava, ameaçando atirar-nos a ambos por cima do parapeito, 40 andares abaixo para a rua. Não des mais um passo, chefe, Tiago gritou por cima da tempestade. Ou a empregada aprende a voar. João parou com a arma levantada. Deixa-a ir, Tiago. Sou eu que queres. Ah, eu vou apanhar-te, Tiago zombou. Mas primeiro quero ver-te quebrar. Sempre agiste como se fosses intocável, como se fosses melhor do que nós. Mas olha para ti agora, a sangrar por um pedaço de lixo da rua. Eu chorava, as minhas mãos agarrando a minha barriga protetoramente. Os meus olhos encontraram os de João. Havia terror ali, sim, mas também um apelo. Não pela minha vida, mas pela do bebê. Põe a arma no chão, João, Tiago ordenou. Chuta-a para mim ou pinto a varanda com os miolos dela. João hesitou. Se ele largasse a arma, estávamos ambos mortos. Se disparasse, podia atingir-me. A distância era de 6 metros. No escuro, a chuva. Faz isso! Tiago gritou, cravando a arma com mais força na minha cabeça. Eu gemi. João baixou lentamente a arma. Dobrou os joelhos, pousando a Sig Sauer no tapete. Bom, Tiago riu. Agora diz adeus. Tiago deslocou o seu peso, preparando-se para puxar o gatilho. Naquele instante fiz o impensável. Não encolhi, não gritei. Bati com o calcanhar com toda a força que me restava no peito do pé de Tiago. Não foi um golpe letal, mas foi inesperado. Tiago estremeceu, a sua mira vacilando por uma fração de segundo. Isso foi tudo o que João precisou. Ele não se atirou à sua arma. Ele atirou a faca que tinha puxado da coldre da sua bota enquanto se dobrava. A lâmina girou no ar, um borrão prateado no relâmpago. Enterrou-se profundamente no ombro de Tiago, no braço da arma. Tiago gritou, deixando cair a arma. Eu atirei-me para o chão, rolando para longe. João estava em cima dele num piscar de olhos. Atacou Tiago na varanda molhada. Agarraram-se perto da beira, a chuva escorregando no mármore. Tiago era forte, desesperado e alimentado pela raiva. Deu um soco em João na ferida da cabeça, enviando uma onda de dor por ele. Estás acabado, Almeida. Tiago cuspiu, o sangue a borbulhar dos seus lábios. A comissão aprovou isto. És um homem morto que anda. Então eu vou andar pelo inferno.
João rosnou, agarrando Tiago pelas lapelas do seu caro fato e atirou-o contra o parapeito. O metal gemeu. Tiago olhou para a queda, os olhos arregalados numa súbita percepção. Espera, João, espera. Podemos fazer um acordo. Eu tenho as rotas. Eu tenho os contactos. João olhou para ele, os olhos desprovidos de misericórdia. Tocaste no que era meu. Com um empurrão, João atirou. O grito de Tiago foi engolido pelo vento enquanto ele caía no abismo da noite de Lisboa. João não o viu cair. Virou-se imediatamente para mim. Eu estava encolhida contra a parede, a tremer incontrolavelmente. Ele caiu de joelhos ao meu lado, puxando-me para os seus braços. Eu estava gelada, encharcada pela chuva que soprava. Ana, ele respirou, verificando se eu tinha ferimentos. Ele magoou-te? O bebê, eu acho que estou bem, solucei, enterrando o rosto na sua camisa arruinada. Ele bateu no Pedro. Ele entrou pela varanda. Eu sei, eu estou aqui. João abraçou-me com força, o seu coração a bater forte contra as costelas. Pela primeira vez em 10 anos, ele sentiu verdadeiro medo. Não por si, mas pelo quão perto ele tinha chegado de falhar comigo. Voltou a olhar para a bala. Pedro gemia a começar a mexer-se. A penthouse estava destruída. A polícia chegaria em minutos. O cartel enviaria uma segunda vaga. Não podiam ficar ali. Consegues andar? João perguntou, afastando-se para me ver o rosto. Eu assenti, limpando a chuva dos meus olhos. Eu parecia frágil, mas havia uma firmeza no meu olhar que ele não tinha visto antes. Eu tinha resistido. Bom, João disse, ajudando-me a levantar, porque temos de fugir e não paramos até sair da cidade. A fuga foi um borrão de ruas secundárias, veículos trocados e sustos de cortar a respiração. João tinha um protocolo de emergência para situações como esta. Uma mala de emergência com dinheiro, passaportes e chaves de veículos não registrados em nome da família. Abandonaram o Bentley a 3 quarteirões de distância e pegaram num discreto sedã cinzento, conduzindo para sul até que as luzes da cidade fossem apenas um brilho no espelho retrovisor. Agora, 3 horas depois, a adrenalina estava a desvanecer, deixando para trás um cansaço frio e doloroso. O esconderijo era uma velha cabana de caça nos densos bosques perto da fronteira com Espanha, na zona da Guarda. Pertencia ao avô de João, um lugar que não existia em nenhum registro digital ou fiscal. Estava fria, cheirava a agulhas de pinheiro e pó, mas era sólida. João barrou a pesada porta de madeira e virou-se para a sala. Uma única lâmpada de querosene lançava um brilho laranja bruxuleante. Eu estava sentada no sofá empoeirado, enrolada numa manta de lã que ele tinha encontrado na bagageira. Olhava para o fogo que ele acabara de acender na lareira de pedra, os olhos vazios. João sibilou de dor enquanto tirava a camisa. Os cortes de vidro nas suas costas tinham parado de sangrar, mas as nódoas negras do aperto do mercenário na sua garganta estavam a escurecer para um roxo feio. Ele caminhou até o lavatório da cozinha, bombeando a alavanca manual até que a água fria do poço jorrasse. Molhou um pano e começou a limpar o sangue dos seus braços. Estás ferido, eu disse suavemente. Ele virou-se. Eu tinha saído do meu transe. Estava a observá-lo, o meu olhar demorando-se na tapeçaria de cicatrizes e feridas frescas no seu torso. Já tive pior, João disse desdenhosamente. Como está a barriga? Alguma dor? Cólicas? Coloquei uma mão no meu ventre. Não, só pesado. Acho que ele está a dormir. Ele. João ergueu uma sobrancelha, caminhando até ao fogo para aquecer as mãos. Tenho um pressentimento, eu disse, um leve e triste sorriso a tocar os meus lábios. Intuição de mãe. O silêncio estendeu-se entre nós, preenchido apenas pelo crepitar da madeira. Era um silêncio íntimo, nascido de um trauma partilhado, mas havia perguntas penduradas no ar, afiadas e perigosas. João sentou-se na poltrona à minha frente. A distância entre nós era pequena, mas os segredos eram vastos.
O Tiago disse que a comissão aprovou o golpe. João disse calmamente. Isso significa que isto não foi apenas um golpe. Foi uma ordem de execução. As outras famílias voltaram-se contra mim. Ele olhou para mim intensamente. E é por causa do que está nessa pasta, não é? O que é que viste exatamente, Ana? Apertei mais a manta. Disse-lhe que o via encontrar-se com os escorpiões. Isso não é suficiente para a comissão matar um chefe, João contrariou. Tiago a negociar com os escorpiões é traição. Sim, mas para as outras famílias sancionarem a minha morte, elas devem acreditar que fui eu quem fez o acordo. Tiago incriminou-me. Os meus olhos arregalaram-se. Ele tinha uma gravação. Ele passou-a para os homens nas docas. Parecia a sua voz a dar ordens para deixar passar o carregamento de drogas. João amaldiçoou baixinho. Modulação de voz por IA ou uma fita cortada e colada. Tiago estava a planear isto há meses. Ele tinha montado uma armação perfeita. Por que é que não me procuraste no momento em que encontraste as fotos? João perguntou, a voz dele endurecendo ligeiramente. Por que dormir num banco? Por que arriscar a tua vida e a vida do teu filho? Olhei para as minhas mãos. Porque não achei que acreditaria numa empregada em vez do seu subchefe, e por causa de quem é o pai. João ficou imóvel. O que é que o pai tem a ver com isto? Mordi o lábio, as lágrimas a acumularem-se de novo. Tiago sabia. Por isso me odiava. Por isso me torturou, em vez de me matar rapidamente. Ele queria saber se o pai sabia. Quem é ele? João perguntou. A pergunta saiu mais sombria do que ele pretendia. Um estranho ciúme possessivo acendeu-se no seu peito, irracional e quente. Ele precisava de saber quem a tinha tocado, quem a tinha deixado grávida e sozinha a esfregar o chão. É um homem perigoso, sussurrei. Um homem que já não sabe que eu existo. É um dos meus homens? João exigiu. Não. É um rival? Por favor, João, implorei, usando o seu primeiro nome pela segunda vez. Não me pergunte. Se eu lhe disser, torna-se real. Põe um alvo nas costas dele e nas minhas. João levantou-se andando pela pequena sala. As sombras dançavam no seu rosto. Ana, toda a gente tem um alvo nas costas neste momento. Se este homem tem poder, ele pode ser um aliado. Se é um inimigo, preciso de saber. Eu abanei a cabeça vigorosamente. Ele não pode ajudar. Ele não se lembra. João parou. Não se lembra. Eu levantei a cabeça, os meus olhos verdes a perfurarem a penumbra. Foi uma noite, um gala há 6 meses, o baile de máscaras no Hotel Palácio da Pena. João sentiu um calafrio a percorrer-lhe a espinha. Ele tinha estado naquele gala. Foi a noite em que a aliança com a máfia irlandesa foi assinada. Foi uma noite de muita bebida, celebração e névoa. Lembrou-se de acordar na manhã seguinte com uma dor de cabeça terrível e uma vaga memória de uma mulher com uma máscara dourada, uma mulher que cheirava a baunilha. Ele olhou para mim. Realmente olhou para mim. O cabelo ruivo, os olhos, o cheiro que ele tinha reconhecido no carro, baunilha e papel velho. A sala parecia girar. Estavas lá? João perguntou, a voz quase um sussurro. Eu era uma empregada de mesa. Confessei, a voz a tremer. Não era suposto estar na suíte VIP. O senhor estava sozinho. Parecia tão triste. Pediu-me para ficar. Não me tratou como uma empregada de mesa. Tratou-me como se fosse uma rainha por uma noite. O coração de João batia forte contra as suas costelas. A memória estava fragmentada, mas a sensação estava lá. A suavidade da pele, a forma como a mulher tinha rido. Ele tinha procurado a mulher da máscara dourada durante semanas, mas ela tinha desaparecido. Não sabia quem era. Eu chorei suavemente. Só quando consegui o emprego na mansão. Quando percebi que o homem com quem tinha dormido era o chefe da máfia.
Fiquei aterrorizada. Pensei que se soubesse que estava grávida, pensaria que estava a tentar prendê-lo ou que me tiraria o bebê. João recuou para a cadeira atordoado. O ar saiu dos seus pulmões. O bebê. A criança que eu tinha protegido com o meu corpo enquanto Tiago me batia. A criança que eu tinha protegido na chuva. Era o seu filho ou a sua filha? Ana, ele disse, a voz embargada. Eu encolhi-me esperando raiva. Desculpe, eu ia embora. Prometo que nunca quis nada de si. João estendeu a mão pegando nas minhas mãos frias nas suas. As suas mãos grandes e cicatrizadas engoliram as minhas. Ele não se afastou. Ele agarrou-se como se eu fosse a única âncora numa tempestade. Achas que eu estou zangado? Ele perguntou, examinando o meu rosto. Não está? Passei a minha vida a construir um império de pó. João disse, a voz carregada de emoção. Dinheiro, poder, medo. Tudo isso não significa nada. Esta noite, a ver Tiago a apontar-te uma arma. Essa foi a única vez que percebi que tinha algo a perder. Ele moveu a mão da minha para a minha barriga. Pousou-a ali gentilmente, sentindo o calor através da manta de lã. O meu herdeiro, ele sussurrou, uma sensação de maravilha substituindo a raiva. Estás a carregar o meu sangue. Eu soltei um suspiro que parecia ter estado a segurar há meses. Inclinei-me para a frente, encostando a testa à sua mão no meu ventre. Estava tão assustada, João. Já não tens de ter medo, ele jurou, os seus olhos endurecendo como diamantes. Tiago cometeu um erro. Pensou que estava a matar uma testemunha, mas acabou de declarar guerra à mãe do meu filho. Ele levantou-se, o cansaço desaparecido, substituído por um propósito aterrorizante. Dorme, Ana. Amanhã não fugimos. O que fazemos? Perguntei. João olhou para o fogo, o seu perfil afiado e predatório. Amanhã recuperamos o que é nosso. Vou ligar as únicas pessoas que restam nesta cidade em quem posso confiar. E depois vou reduzir a comissão a cinzas. Aqui tenho de parar por um momento. Tudo isto, esta situação com João, a máfia, os bebés, era uma loucura. Quero dizer, pensem bem, um homem destes, de repente a descobrir que tem um filho com uma empregada que mal conhecia, e no meio de uma guerra de gangues. Na minha terra, lá no Alentejo, teríamos dito, este homem está com febre. Mas talvez fosse exatamente esse o problema. Talvez fosse demasiado real para ser verdade. Nunca se sabe. De qualquer forma, de volta à história. Enquanto eu apoiava a cabeça na almofada improvisada, observando o homem que agora era o pai do meu filho de guarda junto à janela, percebi a verdade. A história já não era sobre uma empregada e um chefe. Era sobre um rei e uma rainha, e a guerra que travariam pelo seu legado. Mas nenhum de nós sabia que nas sombras da floresta lá fora, um par de olhos observavam a cabana. Um sniper ajustou a sua mira. Alvo adquirido, sussurrou no rádio, esperando a ordem. O estalo do rifle foi ensurdecedor. Um trovão que estilhaçou o silêncio íntimo da cabana. A lâmpada de querosene na mesa explodiu numa chuva de vidro e óleo. A sala foi instantaneamente mergulhada na escuridão, iluminada apenas pelas brasas moribundas da lareira e pela luz da lua que atravessava a janela estilhaçada. Baixa-te! João rugiu, derrubando-me para o chão. Um segundo tiro perfurou a madeira da parede onde a cabeça de João estivera um segundo antes, lançando estilhaços como metralha. Eles encontraram-nos. Eu ofeguei, o rosto colado ao tapete empoeirado. Eu tremia, mas as minhas mãos estavam instintivamente enroladas à volta da minha barriga. Mantém-te baixa, João sibilou, rastejando para a mesa virada. Ele procurou a sua arma, a mente a correr. Ele tinha sido descuidado. Tinha baixado a guarda por causa da revelação sobre o bebê. Tinha permitido a si próprio sentir-se humano durante 5 minutos. E agora a morte estava a bater à porta. Quantos? Sussurrei. Um atirador, provavelmente um observador, talvez uma equipa de invasão a entrar.
João calculou, ouvindo atentamente. Ele ouviu o ranger da neve lá fora. Botas pesadas, aproximação rápida. Eles não estão à espera que a gente saia. Estão a vir para acabar o trabalho. João olhou para a pesada porta de carvalho. Não aguentaria muito tempo. Olhou para mim. Eu estava aterrorizada, mas os meus olhos estavam abertos a observá-lo, à espera de uma ordem. Eu confiava nele. Ana, ouve-me, ele disse, a voz baixa e urgente. Embaixo do tapete perto da lareira, há uma alçapão. Leva à adega. A saída fica a uns 45 metros da linha de árvores. Não o vou deixar, disse, agarrando o braço dele. Não me estás a deixar. Estás a proteger o meu filho, João disse, o tom não deixando espaço para discussão. Vai agora. Espera por mim junto ao poço antigo. Se eu não estiver lá em 5 minutos, corre. Não olhes para trás. Ele beijou-me a testa, um contato desesperado e feroz, e empurrou-me para a lareira. Eu rastejei pelo chão, arrastando o tapete para o lado. Encontrei o anel de ferro do alçapão e abri-o com esforço. O cheiro à terra úmida subiu. Olhei para João uma última vez. Ele estava posicionado atrás do sofá virado, a sua arma apontada para a porta da frente, um demônio à espera no escuro. Deslizei para a escuridão lá embaixo. Segundos depois, a porta da frente explodiu para dentro. Uma granada de atordoamento rolou para Beshalamah. João fechou os olhos e tapou os ouvidos, abrindo a boca para igualar a pressão. O estrondo abalou as fundações da cabana. 3 homens com camuflagem de inverno branca invadiram, rifles de assalto levantados. João ergueu-se das sombras como um fantasma. Não apenas disparou, ele executou. 2 tiros no peito do primeiro homem. Ele girou, usando o caos a seu favor. O segundo homem disparou, as balas rasgando o sofá, espalhando enchimento pelo ar. João respondeu ao fogo, atingindo o homem na garganta. O terceiro homem, o líder, atirou-se para se proteger atrás da ilha da cozinha. Limpa a sala, o líder gritou nos seus intercomunicadores. Alvo armado e hostil. João verificou o seu carregador. 3 balas restantes. Ele não conseguiria vencer um tiroteio prolongado. Precisava de se mover. Agarrou o pesado atiçador de ferro da lareira. Esperou. Ouviu o homem a mover-se, preparando-se para o flanquear. João atirou o atiçador. Bateu ruidosamente na parede distante. O líder virou-se instintivamente para o barulho. João saiu da cobertura, correndo para a janela traseira. O homem virou-se e disparou, as balas mastigando as tábuas do chão aos calcanhares de João. Uma bala roçou na sua coxa, uma linha ardente de fogo, mas João atravessou a janela, caindo na neve gelada. O frio atingiu-o como um golpe físico. Ele rolou, agachando-se atrás de uma pilha de lenha. A floresta estava em silêncio, exceto pelo vento, mas ele sabia que o sniper ainda estava lá fora, observando, à espera de um tiro limpo. João examinou a linha de árvores. Lá, um brilho de luar numa mira a uns 200 metros, aninhada num pinheiro alto. Ele tinha de atrair o fogo do sniper para me dar tempo de escapar. João saiu da cobertura, correndo em zigue-zague em direção à linha de árvores, para longe do poço onde eu esperava. Crack! A bala rasgou a manga do seu casaco, falhando o seu braço por milímetros. Crack! O segundo tiro atingiu um tronco de árvore mesmo ao lado do seu rosto, salpicando-o de casca. João atirou-se para trás de uma enorme pedra, o peito arfante. Estava encurralado. O líder da equipa de invasão estaria a sair pela porta traseira a qualquer segundo. Ele estava preso entre um rifle e um lugar difícil. De repente, um motor a acelerar rugiu pela floresta. Faróis cegaram-no. Uma carrinha preta e velha esmagou a vegetação rasteira, derrapando de lado na neve. A porta do passageiro abriu-se. Entra! Uma voz feminina gritou. João não hesitou. Atirou-se para a carrinha,
mergulhando no banco do passageiro no momento em que a neve à sua volta irrompeu com tiros. A carrinha girou, os pneus gritando por tração no gelo, e acelerou mais fundo na floresta. João levantou-se, arma em punho, apontando para o motorista. "Não dispares!" Eu gritei, lutando com o pesado volante. João baixou a arma, olhando para mim em choque. "Eu disse-te para ires para o poço." "Eu fui!" gritei por cima do rugido do motor. "E depois encontrei a carrinha no barracão perto da saída da adega. Não te ia deixar morrer." João olhou para mim. Os meus nós dos dedos estavam brancos no volante, o meu rosto com uma careta de determinação. Esta não era a empregada tímida que ele tinha encontrado na rua. Esta era uma mulher a lutar pela sua família. Uma bala atingiu a porta da bagageira. Estavam a ser perseguidos. "Agarra-te!" gritei. Eu puxei o volante com força para a direita, tirando a carrinha da trilha e descendo um aterro íngreme. Batemos em arbustos e árvores novas, a suspensão gemendo em protesto. "Onde aprendeste a conduzir assim?" João agarrou o tablier preparando-se. "O meu pai era um motorista de fuga para os Westes antes de ser preso", disse cerrando os dentes. "Traço genético, acho eu." Atingimos a estrada principal no fundo da colina, os pneus a chiarem quando encontraram o asfalto. Acelerei, o velocímetro subindo acima dos 150. João olhou no espelho lateral, sem faróis atrás deles. Tinham-nos perdido. Ele recostou-se no banco, a queda de adrenalina atingindo-o com força. Ele olhou para a sua perna, o arranhão estava a sangrar, encharcando as suas calças, mas não era profundo. Olhou para mim. Eu tremia agora que o perigo tinha passado momentaneamente, lágrimas escorrendo silenciosamente pelo meu rosto. Mas eu não abrandei. "Salvaste minha vida", João disse. A sua voz estava baixa. "Estamos quites", eu sussurrei. "Não", João abanou a cabeça. Ele estendeu a mão, colocando-a sobre a minha na alavanca de velocidades. "Desobedeceste a uma ordem direta." Eu olhei para ele, o medo a cintilar nos meus olhos. Bom, João terminou. "Não preciso de uma empregada, Ana. Preciso de uma parceira. E esta noite, provaste que és a única pessoa neste mundo em quem posso confiar." Eu soltei um suspiro trêmulo. "Para onde vamos agora? Não podemos voltar para a cidade. Eles vão estar a vigiar as pontes." João olhou para a escuridão que passava. Ele tirou um telemóvel descartável do bolso, um que tinha escondido no kit de emergência da cabana. Ele discou um número que não ligava há 5 anos. Tocou 4 vezes. "Sim", uma voz ríspida respondeu. "Diniz", João disse. Silêncio do outro lado. Depois uma gargalhada sombria. "Ora, ora, se não é o rei pródigo! A que devo o desprazer, irmão? Pensei que estavas morto. Ia mesmo estourar uma garrafa de champanhe." "Preciso de um santuário", João disse, engolindo o seu orgulho. "E preciso de um médico. Estou a ir para o ferro velho." "Se vieres para aqui, João, posso mesmo acabar o que o assassino começou", Diniz avisou. "Tenho uma mulher comigo", João disse. "E ela está a carregar o futuro do nome Almeida." A linha ficou novamente em silêncio. "Trazê-la", Diniz disse, a voz baixando uma oitava. "Mas se trouxeres problemas à minha porta, eu mato-te a ti mesmo." O ferro velho era uma fortaleza de ferrugem e ferro localizada no deserto industrial de Sines. Era uma enorme fábrica de reciclagem que servia de fortaleza para os exilados. Eu dirigia a carrinha batida por um labirinto de veículos esmagados, estacionando dentro de um hangar bem iluminado, onde homens empunhavam chaves de fenda como armas. Diniz Almeida desceu da passarela. Era uma montanha de homem, sujo de graxa e barbudo, a antítese da perfeição impecável de João. Era a ovelha negra que tinha abandonado a fortuna da família para construir o seu próprio reino de aço. Na verdade, acho que ele estava a sorrir, à sua maneira rústica.
parecia feliz em ver o irmão, mesmo que os seus modos fossem um pouco brutos. Era engraçado, depois de todo o perigo, sentir aquela esperança. João, apesar de tudo, tinha uma família. Mesmo que fossem uns criminosos, pelo menos cuidavam uns dos outros. Eu nunca tive muito disso. Pedro, o motorista, também olhava com um alívio quase palpável. A atenção deles era diferente da minha. Eles estavam habituados àquilo. Eu, nem por isso. O que faria vocês nesta situação? Fugiriam? Lutariam? Ou se apegariam a qualquer promessa de segurança? É uma pergunta, não é? O que faríamos nós, as pessoas comuns, no meio disto tudo? Bem, estás com um aspecto horrível, João. Diniz grunhiu, cruzando os seus enormes braços. Preciso de um santuário, João disse, saindo da carrinha e mancando pesadamente. E preciso de uma sala de guerra. Diniz olhou para mim, notando a forma protetora como eu segurava a minha barriga. Trouxeste uma civil e uma grávida. Ela não é uma civil, João corrigiu, a voz dele não deixando espaço para discussão. Ela é a razão pela qual ainda estou a respirar. No escritório à prova de som, com vista para o pátio, a tensão era palpável. Eu coloquei o smartphone esmagado de Tiago na secretária. Eu roubei isso dele. O ecrã está partido, mas os dados estão lá. Diniz entregou-o ao seu especialista em tecnologia. Minutos depois, a verdade foi projetada num monitor. Tiago não estava a agir sozinho. Diniz disse, o seu rosto escurecendo enquanto lia as mensagens decifradas. As ordens vinham de um telemóvel descartável a dar ping de uma zona nobre de Lisboa, território de Dom Fernando. Fernando. João cuspiu o nome. O pacificador. Ele incriminou-me para absorver as minhas rotas de logística. Ele quer o Império Almeida sem a guerra. Ele está a organizar uma cimeira de emergência amanhã à noite no Teatro Nacional de São Carlos. Diniz leu dos dados interceptados. Ele vai anunciar a tua morte e reivindicar os teus bens. João levantou-se, a dor na sua perna esquecida. Então temos um espetáculo para ver. Ele espera um cadáver. Vou dar-lhe um fantasma. É uma missão suicida, Diniz avisou, embora um sorriso selvagem se espalhasse pelo seu rosto. Fernando terá uma centena de homens lá. Eu vou, anunciei de pé ao lado de João. Eu sou a testemunha. O velho código diz que uma mulher não pode ser prejudicada numa cimeira. Se eu estiver lá, eles têm de ouvir. João olhou para o seu irmão. Preciso de força, Diniz. Diniz pegou numa barra de ferro do canto. Não assalto uma festa há 10 anos. Vamos vestir-nos a rigor. O Teatro Nacional de São Carlos era uma catedral de folha de ouro e veludo vermelho, um lugar onde a elite da cidade fingia ser civilizada. Aquela noite, no entanto, o ar estava denso com o cheiro à traição. No palco central, diante das cabeças sentadas das 5 famílias, Dom Fernando ergueu uma taça de champanhe, a sua voz pingando falsa tristeza. João Almeida foi um irmão para todos nós. Fernando mentiu, os seus olhos brilhando com triunfo. Mas a ganância envenenou o seu coração. Ele conspirou com o cartel. A sua morte, embora trágica, foi uma purificação necessária para a nossa sociedade. Aceito humildemente o fardo de gerir os seus territórios. Eu guardaria o elogio fúnebre, Fernando. Uma voz trovejou do fundo do auditório. Eu ainda não estou morto. As pesadas portas de carvalho no fundo da sala abriram-se com um estrondo. O silêncio que se abateu foi absoluto. Todas as cabeças se viraram. João caminhou pelo corredor central. Vestia um smoking que lhe assentava como uma armadura, o seu rosto magoado, mas barbeado e afiado. A ladeá-lo estava Diniz, parecendo um ceifador sinistro num fato que mal continha os seus músculos. E caminhando entre eles, a cabeça erguida, estava eu. Eu usava um elegante vestido esmeralda que escondia a minha gravidez, mas realçava o fogo nos meus olhos.
Um fantasma. Fernando ofegou, a sua taça de champanhe escorregando dos seus dedos e estilhaçando-se no palco. Tentaste enterrar-me, João disse, a sua voz chegando às galerias sem microfone. Parou ao pé do palco, o seu olhar fixo em Fernando. Mas esqueceste-te que as sementes crescem quando as enterras. Ele é um traidor, Fernando gritou, apontando um dedo trêmulo. Guardas, matem-no. Os guardas hesitaram, olharam para Diniz, que estalou os nós dos dedos, e depois para o ecrã atrás do palco. Eu tinha dado um passo em frente segurando um comando. Carreguei num botão. O enorme ecrã do projetor destinado a legendas iluminou-se. Não mostrava letras de ópera. Mostrava as mensagens de texto recuperadas do telemóvel de Tiago. As transferências bancárias, as ordens diretas de Fernando para incriminar João. Ele não apenas visou um chefe, anunciei. A minha voz soando clara e firme. Ele ordenou a morte de uma criança por nascer. Ele torturou uma mulher para encobrir os seus crimes. Ele quebrou o código sagrado. Um murmúrio de raiva ondulou pela comissão. O velho código era absoluto. As famílias eram intocáveis. Os outros chefes levantaram-se, virando seus olhares frios e reptilianos para Fernando. O pânico apoderou-se do velho. Ele percebeu que o seu assassinato político tinha falhado. Ele levou a mão ao casaco para tirar a sua pistola niquelada. Não, João avisou, a voz baixa e letal. Fernando sacou a arma, mas antes que pudesse apontá-la, um borrão prateado brilhou no ar. Diniz tinha atirado uma pesada faca de combate com precisão aterrorizante. Ela perfurou a mão de Fernando, pregando-a ao púlpito de madeira. Fernando guinchou, a arma caindo inutilmente no chão. João subiu as escadas lentamente, o som dos seus passos como um relógio a tic-taquear. Ele pairava sobre o velho que gemia. Não olhou para a faca. Olhou para o medo nos olhos de Fernando. A cidade é minha, João sussurrou. E a mulher a quem chamaste lixo é a rainha que acabou de terminar o teu reinado. João virou-se para a audiência. Estendeu a mão para mim. Eu subi as escadas, tomando o meu lugar ao lado dele. Olhei para o mar de homens perigosos, já não a empregada aterrorizada a tremer na chuva, mas uma parceira do homem mais poderoso de Lisboa. Um por um, os chefes curvaram as suas cabeças. A guerra tinha terminado. O rei tinha regressado. E hoje, sinceramente não sei. Às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Ter encontrado João, ter uma razão para lutar, para ser forte pelo meu filho. Noutras, penso que cometi um erro. Misturo os nomes às vezes, e a ordem dos acontecimentos ainda me foge, a verdade. São tantas memórias, tantas noites sem dormir. Provavelmente, ambas as coisas são verdade. Assim é a vida, não é? Nada é definitivo, nada é perfeito, mas é a minha vida e o nosso legado. E isso, acho eu, é suficiente.